Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. E que nós possamos fazer a reflexão, pedindo a todos a compreensão da nossa... um pouco de dificuldade até. Eu sempre falo, fazer a interpretação de Emmanuel é muito difícil, porque ele traz para a gente ensinamentos profundos em cada uma das suas obras, e é para que a gente possa realmente entender, né, a fundo o que ele quer trazer para nós. Existe a necessidade muito grande de uma compreensão das obras básicas do Evangelho de Jesus, inclusive do Antigo e do Novo Testamento, para que a gente possa conseguir absorver as informações que Emmanuel nos traz. E ele, nessa lição, Emmanuel nos traz um versículo da Epístola de Tiago às 12 tribos de Israel, onde ele diz, né, que aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Na epístola, se nós voltarmos um pouquinho no versículo 23, Tiago fala assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a liberdade perfeita, para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E continuando no versículo 26, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quando Emmanuel nos traz esse versículo de Tiago, a gente tem que realmente ir lá antes, né, para conseguir entender essa passagem, porque ele fala, inclusive, da lei de liberdade. E a lei de liberdade é a lei que contempla o livre-arbítrio, né? Então, é aquilo que ele fala: nós temos a nossa liberdade de escolher o que nós queremos fazer das nossas vidas, né? De onde nós queremos ir, qual local nós queremos ficar, trabalhar. E esse termo obreiro, ele é muito usado nas igrejas evangélicas. No caso da igreja da doutrina espírita, nós somos chamados de trabalhadores. Inclusive, no Evangelho, existe um capítulo que é totalmente destinado aos trabalhadores da última hora, que seriam esses obreiros de que o Tiago fala, né, e que Emmanuel vai discorrer para a gente na sua mensagem. Então, quando se quer realmente ser um trabalhador na seara de Jesus, nós temos que respeitar essa lei de liberdade. Porque não só nós temos que aprender que a lei de liberdade, ela lá na primeira questão, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, e a 9ª lei, que é essa lei de liberdade, a primeira pergunta é sobre na liberdade natural. Ele pergunta assim, a 825, há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta?
Porque quando a gente fala de verdade absoluta, de livre-arbítrio, né, de lei de liberdade, nós pensamos assim, não, eu sou livre para fazer o que eu quero, né? Eu posso agir da forma que eu quiser. Mas os espíritos respondem aqui para Kardec, não. Por que não? Porque todos necessitais um dos outros, os grandes como os pequenos. Então, realmente, essa lei de liberdade, ela não é absoluta. Essa liberdade nossa não é tão absoluta. Porque nós temos que entender que, se dependemos dos outros, os outros dependem de nós, existem limites. Limites que precisam ser respeitados. E para que nós possamos trabalhar na seara de Jesus e sermos verdadeiros trabalhadores e verdadeiros obreiros, nós temos que compreender essa lei na sua totalidade. Porque essa lei, ela fala da escravidão, ela fala do livre-arbítrio, ela fala da autoridade. Então, ela fala de várias situações em que nós temos que refletir, porque dependendo da nossa posição, a posição que nós ocupamos, tanto aqui no espaço, como encarnados como desencarnados, nós temos que respeitar o próximo. Então, ele continua, o Emmanuel começa assim, que o discípulo da Boa Nova, ou seja, o discípulo da mensagem de Jesus, a Boa Nova é Jesus, né? Que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Ou seja, o que são leiras, né? As leiras são os campos, as valas onde se jogam as sementes e onde nós vamos colher o resultado do que nós semeamos, né? Então, se nós temos que estar realmente bem inteirados dessa lei, para que nós não cometamos erros graves que vão se refletir nas nossas vidas futuras, né? Nós estaremos construindo para nossas vidas futuras aqueles momentos de dificuldades, onde nós teremos que resgatar situações onde nós não soubemos ou plantar bem, ou semear bem, né? Ou respeitar a lei de liberdade, nossa e do próximo. Então, ele diz assim, sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia, e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Ou seja, cada um aqui tem a sua atribuição. Então, se o juiz ele tem como obrigação cuidar de um tribunal, ele vai ter que prestar conta de tudo que ele fizer ali, das ações que ele vai julgar, né, e de que forma que ele vai julgar. Então, ele terá que estar respondendo, terá que estar agindo de acordo com as leis. Se forem dentro das leis civis, ele vai ter, nenhum juiz poderá fazer qualquer tipo de julgamento ou aplicar uma pena se ele não tiver o conhecimento das leis. Não é assim? Então, ele vai ter que responder por esse tribunal dele. Da mesma forma, o administrador, aquele que recebe nas suas mãos tanto dinheiro, né, dinheiro ou alguma coisa que fique sob a responsabilidade dele de administrar, ele terá que prestar conta por tudo, né, que ele recebeu. E aquele que for o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que foi conferido. Se determinarmos tarefas para as pessoas, é claro que essas tarefas também serão cobradas. E aqueles que estão ali a servir terão também que lhe prestar conta. Então, não existe diferença. Todos têm as suas responsabilidades e todos têm que cumpri-las. E respeitando cada tarefeiro do progresso, e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, olha só,
e, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Então, quantos de nós recebemos, são colocadas nas nossas mãos responsabilidades e que nós temos que prestar contas delas? Então, quando nós constituímos uma família, isso não é uma oportunidade que está sendo colocada na nossa mão, da providência divina, para que nós possamos cumprir com o compromisso assumido de trazermos para esse mundo os filhos, de assumirmos as responsabilidades com os cônjuges, com os pais, né? Então, são essas possibilidades que nós recebemos da providência divina e, sendo atencioso para com as lições da verdade e aplicando as boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Então, em qualquer situação que nós nos encontremos, cada um de nós, não interessa a posição que nós ocupamos. Nós temos responsabilidades e temos que cumpri-las, de acordo com as leis morais, as leis naturais. Nós temos que aprender a satisfazer as exigências dessas leis. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe. Eu posso ser um estadista, ou seja, o presidente de uma nação, né, ou um varredor de rua, mas eu tenho que estar totalmente envolvido com aquela tarefa que foi colocada nas minhas mãos. São responsabilidades que foram me entregues e eu, como um trabalhador, porque se nós estamos aqui nesse planeta cumprindo uma programação feita ainda no plano espiritual, exercendo uma profissão, exercendo uma atividade aqui dentro da casa espírita, exercendo uma presidência de uma instituição, o presidente está entrando ali, da instituição, nós temos responsabilidades, né? Então, não interessa a posição em que se estar, né? Nós temos integrados com o dever que cabe a cada um, na posição de agir e de servir, tão naturalmente quanto comunga o oxigênio no ato de respirar. Então, essas responsabilidades que temos nas nossas mãos, elas se tornam, às vezes, nós nem percebemos, agimos de uma forma tão natural, executando essas atividades, agindo, como nós estamos aqui, respirando sem perceber que nós estamos absorvendo esse oxigênio. Então, aqui que ele coloca essa diferença, quer dizer, ele não impõe diferença, mas sim coloca que, independente da posição em que a pessoa se encontre, ela tem obrigações e leis que ela precisa observar e cumprir. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Então, se eu assumo um cargo de direção, eu sei quais são as minhas obrigações. Eu não preciso ficar esperando que alguém venha me lembrar o que eu devo fazer para dirigir aquilo que foi colocado nas minhas mãos, né? Porque se foi me dada essa oportunidade, é porque eu tenho competência para isso. E principalmente dentro das atividades religiosas, espirituais. Porque, embora Emmanuel aqui traga exemplos da vida cotidiana nossa, né, profissional, mas ele está se referindo mesmo ao trabalho de Jesus, ao trabalho na seara de Jesus.
Então, dentro das religiões, cada um tem as suas tarefas, as suas responsabilidades, desde aquele que dirige a instituição até aquele que vem aqui para fazer a limpeza, servir um copinho de água. Então, cada um tem essa responsabilidade e o que ele recomenda é que não se deve ficar esperando, né, que as pessoas nos recordem das nossas atividades. Se eu sou um médium, eu tenho um compromisso com a casa em uma atividade mediúnica, eu sei que naquele dia, naquele horário, eu preciso estar presente aqui, e inclusive nos ensinamentos, nas obras de Kardec, são colocadas essas necessidades que nós temos de entender a prioridade que nós temos que dar ao serviço que nós executamos dentro das nossas atividades na casa. Então, eu não posso assumir um compromisso aqui e vir aqui no dia que eu achar que hoje eu não vou não, hoje eu não estou a fim de ir, porque a espiritualidade, os desencarnados estão necessitando. Nós temos uma quantidade de espíritos desencarnados imensamente, não dá nem para a gente quantificar a necessidade que eles têm e quantos são aqueles que passam, principalmente nos dias de hoje, que temos corrente magnética. O trabalho da corrente é um trabalho de extrema importância e de um valor muito grande no processo da desobsessão. Às vezes nós valorizamos a desobsessão individual, entrar sozinho numa sala para fazer um trabalho da desobsessão individual, mas a desobsessão feita na corrente magnética, ela atinge um número muito maior de espíritos desencarnados que precisam ser atendidos do que nós podemos imaginar. Então, nós temos que ter esse compromisso. Eu tenho liberdade de vir ou não aqui? Tenho, sim. Mas a liberdade ela tem um limite, eu preciso assumir o compromisso. Então, às vezes, nós chegamos no dia de trabalho aqui, quando chega na hora de dar o passe, tem, às vezes, uma pessoa, né, seu Giovanni? 2, e fica, cadê os médiuns da casa? Né? Então, é preciso, se nós queremos ser trabalhadores na seara de Jesus, nós temos que ter essa responsabilidade, e se assumirmos o compromisso, temos que estar aqui. Então, aqui, se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo de seu distrito lhe mande adubar a horta, mas nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Se nós temos um campo a ser cultivado, mas ficamos parados, esperando a ordem chegar para que o cultivo inicie, não vai sair nada. Nós temos que ter a atitude de ter sermos proativos e já iniciar o trabalho. Se o campo está ali, está pronto, então vamos pegar na enxada e vamos trabalhar. E também não aguarda decreto para instruir-se ou melhorar-se. O estudo, realmente a instrução, não requer comando. É claro, se nós temos filhos e ainda numa idade que eles ainda não têm o entendimento da necessidade de se instruírem, nós temos por obrigação de encaminhá-los. Mas a partir do momento que eu sou uma pessoa adulta, que eu já tenho discernimento e conhecimento e sei da necessidade que eu preciso para me instruir e me melhorar, eu tenho que ir buscar esse conhecimento, eu tenho que buscar essa melhora. E aqui, quando ele fala da necessidade da nossa reforma íntima, do estudo, da compreensão das leis, do estudo do Evangelho de Jesus, do estudo da lei, dos Espíritos, dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, para que nós possamos nos tornar melhores e, assim, estarmos prontos para trabalhar na seara de Jesus. Existe nesse livro aqui,
eu achei muito interessante, chama O Poder da Liberdade, de André Luiz Chiarini Vilar. Ele conta que, tem um capítulo que ele fala assim, o que é a sopa fraterna? Aí eu achei interessante porque é um trabalho que nós estamos realizando aqui na casa, né? E aí é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que fala assim, não há homens reduzidos à mendicidade por própria culpa. Aqui é, mais uma vez, a gente ter que respeitar a lei de liberdade. Se eu vou fazer um trabalho de assistência social, de levar alguma coisa para alguém que está ou ali na rua mendicando, ou alguém que está morando num lugar difícil e ele não tenha condições de se manter, e eu quero fazer alguma coisa por ele, eu vou trabalhar e vou ajudá-lo. Só que aqui ele fala assim, que o que foi a sopa fraterna para ele aqui? É porque, como ele era espírita, filhos, né, de espírita, era jovem ainda, ele diz que marcou uma data em que ele queria falar sobre o Evangelho. Aí o pai dele falou assim, tudo bem, você pode falar do Evangelho, mas antes você vai trabalhar na sopa fraterna. E ele não entendeu direito por que essa necessidade, né? Então, ele foi fazer esse trabalho e ele fala assim, que ele começou a sopa em abril, né? Em fevereiro, e em abril ele conseguiu fazer o primeiro comentário do Evangelho. Mas por que foi dada essa recomendação para ele? Porque a partir do momento que ele começou a fazer esse trabalho de sair, entregar, ver as pessoas passando a necessidade, e ele foi entendendo, né, os ensinamentos de Jesus. Então, assim, ele estava vivenciando aquilo que Jesus nos ensina, que seria amar o próximo, estender a mão para o próximo, auxiliar, independente da condição dele. Nós não podemos julgá-lo se ele está naquela condição porque ele quer ou porque alguma coisa aconteceu. O importante é fazer o nosso trabalho. Mas a sopa fraterna, ela não exige, ela não é só entregar. O trabalho da sopa fraterna é você chegar lá e encontrar as pessoas e acolher aquela pessoa que você está entregando para ela. Então, nesse trabalho que nós temos feito aqui na casa, todos os sábados, nós temos nos deparado com isso. No início, quando a gente começa a entregar, a gente sente, eles vêm e só querem saber da sopa e vão embora. Mas quando a gente começa a tentar uma aproximação, eles vão tentando, ficam um pouco mais arredios. Mas aos poucos eles vão conhecendo a gente e vão começando a se abrir. Até que chega um dia que você chegar lá, ele já vem, antes de pegar a sopa, eles já querem te dar um abraço. E às vezes a gente se emociona com isso, porque a gente vê a dificuldade que essas pessoas passam, e quando você percebe que poucas horas de trabalho, né, que é feito aqui, e você consegue chegar e atingir, né, sensibilizar a pessoa, ao ponto de chegar um dia e ela vir e falar para você, poxa, eu quero ir conhecer esse lugar onde você trabalha. Porque o acolhimento de vocês, a forma como vocês chegam até nós e trazem, sem exigir nada, porque nós não temos o direito de trabalhar na seara de Jesus e já querer doutrinar alguém, já querer evangelizar. Até porque, lembro da palestra do nosso irmão Gilberto, e ele falando, o espírita ele não tem obrigação de evangelizar, mas sim de consolar. Por isso que a doutrina espírita é conhecida como o Consolador Prometido. Então, nós temos que entender o Evangelho de Jesus através do trabalho. Então, trabalhar, ou seja, contextualizar os ensinamentos de Jesus, colocar para que a gente possa realmente vivenciar o que Jesus está nos ensinando nas suas falas, nas suas recomendações. Tá? Então, o trabalho, o verdadeiro obreiro do Senhor é esse, que entende perfeitamente essa lei da liberdade, dando condições de que qualquer um possa realizar a sua função, a sua atividade, sem exigir nada.
fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, pela inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria de obreiros atentos, penetrando o glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, ou seja, primeiro nós temos que ser os aprendizes, aprender perfeitamente, completamente as lições de Jesus, para que depois nós possamos ser os trabalhadores atentos e vigilantes, de acordo com todas as recomendações que nós recebemos. Muito obrigada, boa noite a todos.